Agora, vamos falar do terceiro grupo de vermes, o filo Annelida, ou Annelidios. Falamos do filo Plateuminte, do filo Nemateuminte, agora do filo Annelídeo, que obviamente tem esse nome porque o seu corpo é formado por um conjunto de anelos, anéis. Mas o que seriam esses anéis que nós vemos tão bem nas minhocas? Bom, eu falei agora há pouco dos nemateumintes e falei que o corpo deles era longo e possuía longos feixes musculares que iam desde a região anterior até a região posterior do corpo. No caso dos anelídeos, a musculatura ela foi se segmentando ao longo do corpo. E esses conjuntos de blocos musculares originou os segmentos do corpo, os anéis do corpo. Agora, cada anel do corpo não é apenas um bloco de células musculares segmentadas, ou seja, subdivididas. Esses blocos também, eles estão seccionados. Cada anel é separado do outro anel por uma fina membrana. Só que essa fina membrana não divide o corpo em blocos, em partes. Essa fina membrana é penetrada, é atravessada pelo tubo digestivo. Ela é atravessada pelo cordão nervoso. E ela é atravessada também pelo sistema circulatório que surge pela primeira vez nos anelídeos. Todo mundo que já teve a oportunidade de pegar uma minhoca na mão, viu que na sua região dorsal, nas suas costas, há um risco escuro, meio acastanhado, meio avermelhado, e esse risco escuro, observando bem, ele de repente apresenta uma bolha que vai, parece que caminhando. É o sangue passando. Aquele é um vaso sanguíneo, é o principal vaso sanguíneo dorsal do animal. Percorre o corpo da região posterior até a região anterior, pela parte dorsal, e depois vai da região anterior até a posterior pela região ventral. Então, como se fosse pelas costas, indo em direção à cabeça pelas costas, e depois voltando em direção à região posterior pelo ventre. Então você pode ver na região dorsal o sangue passando. E esse sangue é vermelho, o que significa que ele transporta oxigênio. Sangues coloridos transportam oxigênio. Mas por que isso? Porque, por exemplo, nos insetos nós temos um sangue incolor, não transporta gases. Sangue colorido, ele transporta oxigênio porque ele possui metal na composição das suas proteínas de transporte. Quem transporta os gases, por exemplo, o oxigênio no sangue, é uma proteína que vocês conhecem com o nome de hemoglobina. No nosso caso, vertebrados, a hemoglobina se localiza dentro de uma célula chamada glóbulo vermelho, ou hemácia. No caso dos invertebrados, essa proteína ela encontra-se dissolvida no plasma. Ela é uma das inúmeras proteínas do plasma. Portanto, o nosso plasma é incolor, porque a hemoglobina colorida está dentro do glóbulo vermelho. No caso dos invertebrados, quando há sangue colorido, essas proteínas que transportam os gases estarão dissolvidas no plasma, no líquido sanguíneo. Portanto, conforme o coraçãozinho delas bate, e elas têm as minhocas, por exemplo, 10 corações, 5 de cada lado, próximo à região anterior do corpo, ficam nas laterais. Quando eles bombeiam, fazem com que o sangue circule. A hemoglobina, ela tem coloração vermelha, não apenas porque ela transporta oxigênio, mas porque nela há o ferro como elemento coligante do oxigênio. Sem o ferro, ela não teria essa capacidade de transportar o oxigênio. Com o ferro lá dentro, o ferro coliga, né, o oxigênio coliga no ferro que está dentro da hemoglobina e agora sim, ela circulando, transporta o oxigênio. No caso, quando os sangues forem vermelhos, nós teremos a proteína hemoglobina fazendo esse transporte, há ferro dentro dela. Nos crustáceos, que veremos mais à frente, o sangue é azul, porque a proteína que existe transportando o oxigênio se chama hemocianina. E como já fala, ela vai ter coloração cian, azulada, esverdeada. Então nós falaremos em sangue azul. Não é um azul vivo como o vermelho vivo do nosso sangue, é levemente azulado. Então a cobre, a hemocianina contém no seu interior cobre e o óxido de cobre é azulado. Óxido de ferro é avermelhado, óxido de cobre é azulado. Então quando nós virmos nos animais sangue colorido, este sangue é transportador de oxigênio.
O gás carbônico não é bem transportado pela hemoglobina ou pela hemocianina. Geralmente ele segue dissolvido no plasma, mas o oxigênio sim, o transporte dele bem executado é feito por proteínas de transporte, que são arrastadas, né, conforme o coraçãozinho pulsa. E o sistema circulatório das minhocas é fechado, ou seja, quando o coraçãozinho pulsar, o sangue percorrerá o corpo todo, sempre dentro de vasos, até retornar novamente ao coração. Então é o que nós chamamos de sistema circulatório fechado. Conforme os vasos sanguíneos vão se aproximando dos tecidos-alvo, eles vão reduzindo em diâmetro, vão formando capilares, os capilares vão distribuir os nutrientes e os gases e os hormônios, e vão coletar as excretas e vão voltar para o coração. Quando nós pensamos em sangue, nós pensamos em transporte de oxigênio, mas o sangue transporta inúmeras substâncias. Nutrientes vindos da digestão, dos alimentos, transporta excretas produzidos pelas células, pode transportar hormônios, no caso dos vertebrados transporta as células de defesa, como é o caso dos glóbulos brancos e assim por diante. Inúmeras substâncias são transportadas, inclusive no sangue circulam gases. No caso dos insetos, circula tudo isso que eu já falei, menos os gases. Os insetos têm um outro sistema de oxigenação do corpo que falaremos no devido momento. Os anelídeos, portanto, inauguram o sistema circulatório. Então, o tubo digestivo, o sistema circulatório, o sistema nervoso, eles estão distribuídos ao longo do corpo. A musculatura não, ela é segmentada. Eu tenho blocos por cada segmento do corpo. Tá? E cada um desses segmentos tem uma fina membrana que separa um segmento do outro. Tá? O tubo digestivo, o sistema nervoso, o sistema circulatório atravessam essas membranas. O que significa que cada metâmero ou segmento do corpo de um anelídeo, olha aí, metâmero, cada um deles possuirá uma câmara líquida preenchida por um líquido, essa cavidade corporal, como nos nematelmintes, será preenchido por um líquido, e cada uma terá as suas excretas filtradas pelos seus rins, chamados agora de nefrídeos. Nos plateumintes, nós tínhamos uma célula excretora que era a célula-flama. Agora, nos anelídeos, nós teremos uma estrutura, um pequeno órgão excretor chamado nefrídeo. E haverá 2 por segmento do corpo. Eles equivaleriam, seriam análogos aos nossos rins, só que nós temos 2 rins para o corpo todo. Eles possuem 2 nefrídeos por segmento do corpo. Como os segmentos estão separados por essa fina membrana, os nefrídeos desse segmento aqui, ó, eles se localizarão abertos para o segmento anterior. Então eles vão trazer para dentro deles os líquidos do segmento anterior. Dentro deles, agora neste segmento, esse líquido que foi removido vai ser filtrado, o que for interessante vai ser devolvido para o sangue e o que não for interessante será eliminado. Então, cada segmento do corpo faz a limpeza, por assim dizer, remove as excretas do segmento anterior. O sistema circulatório, ele passa por esses nefrídeos que parecem trombetas, parecem instrumentos musicais, parecem uma grande corneta. O sistema circulatório passa por essas cornetas chamadas nefrídeos, capturando tudo que for útil. O que não for útil é eliminado. Quando o anelídeo é aquático, água doce ou água salgada, né, rios ou mares, a excreta eliminada vai ser a amônia. Quando nós tivermos a minhoca, por exemplo, que é um anelídeo de solos úmidos, ela já está no ambiente meio ressecado em certos momentos, não há tanta água assim disponível quanto no ambiente aquático e, portanto, ela produzirá, além da amônia, ureia. A ureia é menos tóxica, o que faz com que ela não tenha que eliminar excretas com tanta frequência quanto um organismo aquático. Então ela excreta amônia e já passa a excretar um pouquinho de ureia. É a transição que está se estabelecendo para o ambiente terrestre, onde cada vez haverá menor aporte de água. Dentre os anelídeos, nós teremos as minhocas, que são terrestres, os poliquetos, que são aquáticos, e os irudíneos ou aquetos, que são aquáticos, porém parasitas. Os irudíneos vocês conhecem popularmente como sanguessugas. São animais que possuem uma região oral envolta por uma ventosa e outra na região anal. Esses animais pousam na superfície dos seus hospedeiros e com a região oral
pequenas lâminas cortarão a pele do hospedeiro e ele chupará seu sangue. São, portanto, chupadores de sangue, então hematófagos. Em geral são pequenos, apesar de alguns anelídeos poderem ser grandes. Após eles se alimentarem, se soltam e vão se abrigar nas folhagens, nas beiras dos rios, nas pedras, e vão ficar agora digerindo esse alimento por dias, semanas e às vezes até anos. Agora, os poliquetos, eles vivem nas águas e com os seus quetos, cerdas, eles podem tanto se locomover, usando como se fossem patas, mas não são patas, são cerdas projetadas lateralmente ao corpo, poderão usá-las para locomoção. Um desses poliquetos chamados nereis, ele tem grandes olhos e é um predador. Poderia até ser confundido com uma lacraia, mas a lacraia é um artrópode e tem esqueleto e patas. O nereis não é artrópode, ele é um poliqueto, ou seja, um anelídeo, ele usa cerdas para natação. Com essas cerdas ele nada, caça as suas presas. Não é muito comum de ver nereis no Brasil, mas eles aparecem. Algumas vezes você poderá encontrar poliquetos tubícolas. Em vez de serem errantes, em vez de eles se locomoverem, né, se deslocando de um lugar para o outro, os tubícolas eles ficam localizados dentro de tubos, presos no meio de pedras ou em buracos cavados na areia. Às vezes esses tubos são feitos de areia, às vezes são feitos de conchas e algas que o corpo agrega. No caso desses poliquetos, as cerdas do corpo em geral são diminutas, reduzidas e serão grandes cerdas na região da cabeça, em volta da cabeça, formando penachos. Nesses penachos o alimento será filtrado e trazido para a boca. Então, quando nós tivermos um poliqueto tubícola fixo, ele normalmente filtra a água do mar. Quando tivermos um poliqueto errante, que se locomove, esse geralmente é predador. As minhocas são comedoras de detritos no solo, são detritívoras. E as sanguessugas são hematófagas, chupam sangue. De todos esses, quem nos importa realmente são as minhocas, pela sua importância na agricultura. Em alguns países, os poliquetos eles podem ser importantes, né, porque muitas vezes eles se multiplicam, formando grupos, enxames de poliquetos errantes nadando na superfície dos oceanos na época da reprodução, o que atrai peixes, o que atrai pescadores. No Brasil, eles não são muito significativos. Para nós, que vivemos do agronegócio, as minhocas são fundamentais. Dentre os animais, estariam entre os mais importantes na economia do país. E por que as minhocas são importantes? Porque as minhocas elas se deslocam no solo da região profunda para a superfície, da superfície para a profunda, e elas ao fazerem isso cavam buracos no solo por onde o oxigênio circula. Raízes são vivas, raízes precisam respirar e a minhoca garante esse aporte de oxigênio para as raízes. Ao fazer esse deslocamento, elas estão indo atrás de alimento. Vêm na superfície se alimentar de detritos que vieram da degradação das folhas que caíram no solo. Degradação que começou com pequenos artrópodes como besouros comendo as folhas, fragmentando as folhas, deixando fezes, tá? Ou fungos e bactérias que vão decompor essas folhas, fragmentando cada vez mais, até que se tornem pequenas partículas que a minhoca com a sua boca pequena pode pegar. Então a minhoca vem na superfície, pega esses detritos, vai até o fundo, digere e defeca. Quando ela defeca, as fezes que foram levadas para o fundo terminam de ser decompostas por bactérias que vão agora liberar os minerais das fezes no solo. Então a minhoca acelera a distribuição dos minerais no solo, pegando humus da superfície e levando fezes para o fundo. Humus na superfície, fezes no fundo. As bactérias decompondo as fezes, os fungos decompondo as fezes da minhoca, liberam os minerais direto na raiz. Então as minhocas, além de cavar galerias que arejam o solo, elas ajudam no processo de distribuição de matéria orgânica e minerais pelo solo. Elas participam, portanto, do processo de umificação. Não vai confundir com umidificação, é umificação, produção de humus. Elas, portanto, são extremamente importantes. Certa vez eu li um texto dizendo que as minhocas, além disso, elas são importantes na arqueologia. E alguém vai me perguntar o que a arqueologia tem a ver com as minhocas. Imagine que você tenha um objeto seu, um objeto qualquer, e deixe esse objeto cair no chão, numa mata, numa floresta, num campo, caia no chão. Esse objeto agora no chão, caído,
tá? Ele vai ser pisoteado por animais, ele vai ser envolto por raízes, mas também as minhocas que estão vivendo naquele solo, ao afofarem o solo, vão fazer com que esse objeto caído, aos poucos, vá sendo enterrado, ele vai descendo. Caem folhas em cima, esse objeto vai sendo revestido, as minhocas passam, os insetos passam, o humus se forma por cima, a minhoca passa se alimentando e aquele objeto, aos poucos, ele vai entrando, vai sendo conduzido para dentro daquele solo, as folhas vão se depositando em cima e ele acaba ficando soterrado. Anos, décadas, séculos, milênios depois, alguém passa por ali e encontra aquele objeto. Portanto, as minhocas ajudaram a esconder aquele objeto, a levá-lo para um solo mais profundo, fazendo com que ele fosse preservado. Então, até essa importância elas nos oferecem. Se você levar em consideração que o Brasil é um dos maiores produtores de sementes exportáveis do planeta e para consumo interno, se levarmos em consideração que o agronegócio é fonte de riqueza, e as minhocas participam desse processo de preparação do solo, veremos como elas são importantes na nossa agricultura e inclusive para a riqueza do país. Quando pensamos em animais no agronegócio, nós pensamos em geral na parte pecuária, quando nós pensamos nos bois, em ovelhas, em cabras, em produção de leite, esquecemos das minhocas. Portanto, não se esqueçam, elas estão entre os animais mais importantes para todo o nosso mercado do campo, tanto agrícola quanto pecuário. Né? E como o pecuário também, sim, porque afinal de contas o boi come o capim, o boi come a grama, e aquela grama está no solo que foi preparado e revolvido por minhocas. Ou seja, elas são um elo importante na nossa alimentação. Agora, quanto à reprodução, as minhocas são hermafroditas, ou seja, elas possuem os dois sexos. São ditas monóicas, uma casa tendo os dois sexos. São hermafroditas. No momento da reprodução, as minhocas se aproximam, cabeça com cabeça, vão alinhando o corpo e pareiam seus poros genitais. Aí as duas serão fecundadas. Né? Em seguida, colocarão ovos. Na região próxima à cabeça da minhoca, nós vemos que existe um conjunto de anéis fundidos formando uma peça, um anel maior chamado clitelo. Na época reprodutiva, esse clitelo ele secreta uma casquinha. Né? E no momento em que os ovos forem sendo colocados, eles vão ser depositados dentro dessa casquinha. Aí com os movimentos contratórios ou ondulatórios, ela vai expulsando essa casquinha secretada pelo clitelo e ele vai ser eliminado junto com os ovos dentro, que vão estar abrigados, portanto, por essa casquinha, né, protetora. As minhoquinhas nascerão já prontas. Né? Os poliquetos, eles terão fase larval, não importa. As minhocas já nascerão prontinhas. Tá? Então o seu desenvolvimento é direto. Existem minhocas pequenas, existe o minhoco-sul, que é uma minhoca grande. Em Minas, por exemplo, existe uma região onde os minhocos-sus são localizados, e é curioso, são localizados entre duas cordilheiras, ou seja, entre duas cadeias de montanhas, que lá gerou um certo isolamento geográfico, que talvez tenha feito com que, pelos processos de isolamento geográfico e evolução, tenha surgido uma espécie gigante. Elas podem ocorrer em outros lugares, mas lá, cercada por essas duas cordilheiras, isoladas por essas duas cordilheiras, são bastante típicas. Né? E a população local costuma pegá-las, por exemplo, para utilizar em pesca. Mas elas são extremamente úteis na agricultura, como já dissemos. Portanto, os anelídeos são fundamentais porque eles inauguram um sistema circulatório fechado. São fundamentais para a agricultura. E por último, os nemateumintes, eles já são triblásticos com uma cavidade corporal. Os anelídeos são triblásticos também com uma cavidade corporal. No caso dos nemateumintes, a mesoderme, que estava no meio, estava unida apenas à superfície do corpo. No caso dos anelídeos, a mesoderme, além de estar em contato com a superfície do corpo, reveste o tubo digestivo. E qual a vantagem de haver a mesoderme revestindo o tubo digestivo? O peristaltismo. A mesma musculatura segmentada que garante movimentos peristálticos que conduzem a minhoca dentro da galeria, ela vai penetrando na galeria, esse mesmo peristaltismo ocorre ao longo do tubo digestivo, que facilita o transporte de alimentos.
Então ela apresentará peristaltismo na musculatura corporal, que promoverá movimento dentro das galerias que ela cava, e peristaltismo no tubo digestivo levando o alimento. O peristaltismo na musculatura faz com que ela caminhe de trás para frente. O peristaltismo no tubo digestivo em sentido inverso faz com que o alimento vá da região anterior para posterior. Entendido? Os anelídeos são divididos em 3 classes. Classe oligoqueto, onde temos a minhoca. Classe poliqueto, onde temos os poliquetos, que no Brasil não tem nome popular. E o grupo, a classe aqueto ou irudíneo, que inclui as sanguessugas. Os 3 têm o termo queto no seu nome, que quer dizer cerda. A minhoca possui poucas cerdas, pequenininhas, na sua superfície do corpo, formando pequenos, como se fossem pequenos espinhozinhos. Tá? E essas pequenas cerdas garantem atrito no solo para sua locomoção. Pequenas. Dentro das galerias, grandes cerdas não seriam interessantes, são pequenas. Os poliquetos possuem muitas cerdas e, em geral, grandes, que podem estar ao longo do corpo, funcionando como se fossem patas ou remos que garantem a sua natação. Não são de tubulações, eles são errantes, nadam. Ou então, esses poliquetos poderão ter poucas cerdas ao longo do corpo, mas vão ter muitas na região da cabeça, formando um grande penacho. Esses serão tubícolas, vão ficar dentro do tubo e o penacho capturará o alimento. Poliquetos porque tem muitas cerdas, que podem estar ao longo do corpo ou na região da cabeça. Se estiver na cabeça, captura de alimento. Se estiver ao longo do corpo, movimentação, deslocamento. No caso dos poliquetos, a região de onde saem as cerdas da lateral do corpo é uma região mais projetada. Formam pequenas dilatações. E as cerdas saem dessas dilatações, que parecem patas. Essas dilatações parecem patinhas. Tá? São chamadas de parapódios. Parapódio seria quase patas. Os parapódios promovem o movimento que leva as cerdas a se moverem. A cerda em si não tem movimento, mas o parapódio sim, fazendo com que elas possam, os poliquetos possam inclusive nadar muito bem. Tá? Não só se locomover no fundo, mas nadar muito bem. Só que essa estrutura chamada parapódio é muito vascularizada. Esse movimento exige energia, oxigênio, então ela é muito vascularizada. Só que por ser muito vascularizada e ser uma projeção da pele, aparentemente essa região também é uma boa captadora de oxigênio. Então surge uma seguinte pergunta: os parapódios são patas ou são brânquias? Talvez sejam os dois. Por isso, considera-se o grupo dos anelídeos como o primeiro grupo a ter uma estrutura respiratória específica. As minhocas respiram trocas gasosas diretas com a superfície do corpo e o meio. As sanguessugas também. Os poliquetos, que têm esses parapódios, podem aparentemente aumentar a sua troca gasosa devido à alta vascularização dessa estrutura. Portanto, seriam as primeiras brânquias registradas na natureza. Então, se você ouvir falar em anelídeos com respiração branquial, não serão as minhocas nem as sanguessugas, serão esses poliquetos. E os aquetos, as sanguessugas, como já se diz, o próprio nome, aqueto, não possui cerda. Elas se locomovem, né, pelas suas regiões oral e anal, onde tem as ventosas, elas se locomovem meio que por medipalmos. Elas vão, né, se deslocando dessa forma, encontrando alimento, se fixam e chupam o sangue. São ectoparasitas, ou seja, parasitas externos. Né? Não endoparasitas, ectoparasitas. Está certo? Então esses são os anelídeos, um grupo extremamente interessante devido à existência das minhocas.